Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Então, nós estamos agora no nosso segundo dia da continuação aqui de 1 Reis 18. Se você não assistiu, é muito importante você assistir, porque é a base para que a gente vá assistir provavelmente mais um vídeo ou outro. Eu acabo esse assunto, mas é bom que você o veja, tá bom? Então, vou deixar aqui em algum lugar aqui na tela, aqui assim, ó, por aqui um linkzinho para você clicar aí. Seria até interessante você parar de assistir esse, assista o outro, depois você volta nesse, porque é bem bacana, tá bom, queridos? Então, assim, para não prolongar o texto, eu quero só ler um ou dois versículos aqui, porque senão a gente vai ter que ler toda a parte, só para a gente fundamentar aqui o que eu quero falar nesse dia. Se possível, curte esse vídeo, se inscreva no canal, nos abençoe aí, queridos. Que essa mensagem chegue a tantos quantos outros, que a gente não tem nem ideia de onde essas palavras estão chegando, mas o Senhor o sabe. Tá bom, queridos? Que Deus te abençoe. Então, aqui no versículo 33, diz assim, ó. Então, 1 Reis 18, 33. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então disse: encha de água 4 jarras grandes e derrame sobre o holocausto e sobre a lenha. Então disse pela segunda vez: faça de novo. E então pela uma terceira vez: faça de novo. E eles fizeram. E a água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Sabe, queridos, eu quero que vocês pensem em uma situação aqui. Versículo 1 diz assim, ó. Depois de um longo tempo, no terceiro ano de seca. Querido, a gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Outras versões da Bíblia vai falar que por 3 anos e meio, mais ou menos, estava sem chover. Alguns anos atrás, nós passamos por uma estiagem aqui no Brasil, por um tempo de, se eu não me engano, 6 meses, por aí, que não chovia. Então, o que nós começamos a reparar? Que algumas coisas estavam já entrando em colapso. Então, por exemplo, você já não podia levar o carro no lava-rápido, você não podia lavar a varanda, você não podia fazer isso, aquilo, alguns tipos de serviço foram suspensos, na intenção de simplesmente reter água para as coisas essenciais. Então, muitos bairros já estavam faltando água, né? Nós vimos ali Cantareira baixando, Foz do Iguaçu baixando, o rio Piracicaba aqui, que é um rio da região aqui de Campinas, estava muito baixo. Se você pesquisar no Google aí, você vai ver esse tempo de estiagem. Foi muito feio, foi um dos piores que eu, Rodrigo, presenciei, pelo menos. Nós estamos falando de 6 meses, queridos. Aqui nós estamos falando de 3 anos e meio sem chuva. Então você imagina o caos que estava instaurado sobre a nação, sobre a região, tudo. E aí um profeta, um doido, vira e fala assim: olha, gente, é o seguinte, eu estou restaurando um altar aqui, estou juntando as pedras aqui, estou colocando novilho aqui, agora vocês vão e tragam água. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. De onde é que eles tiraram aproximadamente, até anotei para não esquecer, de onde é que eles tiraram aproximadamente 150 litros de água? Sendo que estava faltando água há 3 anos e meio já. Se a gente aqui, 6 meses já estava esse caos, imagina eles. Alguém, querido, alguém teve que abrir mão da sua preciosidade para derramar diante do altar do Senhor. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Nesse tempo de estiagem, meus pais têm uma chácara, né? E eu morei por um tempo nessa chácara. E nesse tempo de estiagem, os vizinhos começaram a faltar água nos poços lá, porque são poços tanto caipira quanto artesiano. Caipira é aquele que você faz na mão, o artesiano é aquele que tem uma broca. E começou a faltar água na vizinhança, né? Então, assim, a prefeitura tinha que levar caminhão-pipa e reabastecia e falava, ó, pessoal, segura as pontas. Mas sabe o que é interessante, querido? Graças a Deus, lá na chácara dos meus pais não faltou água. Não faltou. Sabe por quê? Os poços da vizinhança
tem aproximadamente 18 a 30 metros. O dos meus pais tem aproximadamente 55. Ou seja, há uma profundidade maior. Há algo mais profundo lá. Sabe, queridos, em época de seca, nós vivemos em uma sequidão espiritual nesses dias. Em época de seca, fazer o que tem que fazer não resolve. Em época de seca, ser na mesma profundidade que todo mundo não adianta. Em época de seca, entregar aquilo que todo mundo está entregando não adianta, querido. Ou a gente vai mais fundo, ou a gente vai muito mais profundo, ou a gente vai morrer de fome junto com outros. O que eu estou falando é espiritual, tá, queridos? Então, ou a gente vai entregar ao Senhor uma vida muito mais profunda, ou quando o Senhor levantar pessoas ou nos levantar, alguém vai precisar injetar recursos em nós. Nós vamos precisar injetar recursos em alguém. Sabe, queridos, eu vou concluir num próximo vídeo, mas vocês vão ver a diferença quando uma pessoa se posiciona diante de Deus. O que acontece? O que acontece quando uma pessoa se posiciona diante de Deus? Então, que sejamos nós, quando o Senhor precisar de alguém que vire e fala assim, olha, tem alguém aí água a oferecer? Você fala, eis-me aqui, Senhor, eu tenho. Eu quero te entregar isso, Senhor. Ah, então, tem mais um pouquinho? Sim, Senhor, tem mais. Agora, tem mais um pouco pela terceira vez? Sim, Senhor, tem mais. Tem mais aqui, Senhor. Sejamos nós, queridos, um meio que o Senhor possa operar um milagre no meio de uma nação toda, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente.